Hoje é o 33º domingo do tempo comum. Vem, Espírito Santo. Estamos praticamente celebrando a vigília do fim do ano litúrgico. No próximo domingo já será o último domingo do ano litúrgico e celebraremos a solenidade de Cristo Rei. Mas hoje, a palavra que nós ouvimos neste domingo de vigília é uma palavra com termos um tanto fortes, apocalípticos, que à primeira vista podem suscitar um pouco de medo, mas na realidade, olhando por dentro desta palavra de vida, que o profeta Malaquias, o último da tradição profética do Antigo Testamento, e a palavra de Jesus no Evangelho, o que esta palavra nos transmite é o sentimento de abertura para a confiança, para a esperança. É verdade, Jesus não nos engana, considerando a realidade da vida do mundo. E nós percebemos claramente, somos testemunhas todos os dias de como esta palavra de Jesus é verdadeira, de como existem situações de conflitos entre os povos, guerras, de como a própria natureza está, digamos, em trabalho de parto, eis os terremotos, e de como também as incúrias humanas para preservar o meio ambiente geram tantas tragédias que afligem as nações. Sabemos disso, somos testemunhas disso. Mas o evangelista Lucas, que nos relata estas palavras de Jesus depois da destruição do templo de Jerusalém, depois do ano 70, o evangelista Lucas nos quer atentos, fortes, num caminho de fidelidade a Cristo, seguir Cristo na perseverança da fé, também em meio a situações conflituosas, em meio a situações de tensões sociais, mas viver a esperança. Eis a grande palavra que hoje o Evangelho nos transmite: perseverança e esperança. São as virtudes que revelam o nível, o grau da nossa fé em Cristo, da nossa fé em Deus Pai, providente, Criador, e que nos manifesta a sua misericórdia através do seu amor generoso e fiel. Amar, esperar, perseverar, confiar. Este é o caminho para nós vencer as situações que a história nos faz viver. Ter esperança. Não uma esperança, porém, vazia. Uma esperança só de pele,
mas uma esperança de carne, uma esperança que passa pelo sacrifício, pela renúncia, pela doação, pelo amor sincero, à causa da verdade que é Jesus. E não façamos como aqueles cristãos de Tessalônica. A segunda leitura que nós ouvimos, o apóstolo Paulo refere-se a uma situação de que nos primeiros tempos era tão forte a certeza da segunda vinda do Senhor, que o povo já vivia só sonhando, esperando essa segunda vinda, e não queria mais trabalhar, não queria mais então se comprometer. Eis o trabalho que é compromisso para a transformação da realidade. O trabalho entendido como meio de santificação e de fé no Senhor, que nos manda vigiar e trabalhar. Trabalhai na minha vinha, trabalhai na minha messe. Eis então, sim, vivemos tempos difíceis, mas esta realidade de tempos difíceis que sempre existiu, não é só de hoje. Problema de guerras, problema de terremotos, de inundações, de outras coisas que nos afligem. Claro, hoje parece que estão mais acentuadas estas realidades perigosas para a estabilidade da vida. Porém, sempre existiram. E como é que os cristãos encararam esta realidade? Não desanimando, mas se comprometendo, se esforçando para que a justiça de Deus aconteça. Queridos irmãos, eis então a minha mensagem neste domingo. Vigília da conclusão do ano litúrgico. Tenhamos mais convicção, mais compromisso, mais trabalho para a manifestação da vida em plenitude no mundo de hoje, sobretudo na realidade de muitas injustiças até contra a própria natureza. Então, cuidar melhor da natureza, defender, proteger a natureza, é um compromisso dos cristãos, é um compromisso daqueles que olham para a natureza com o olhar de São Francisco de Assis, que chama toda a natureza envolvida num projeto de fraternidade. Irmão Sol, irmão Lua, irmã Terra, irmão Fogo, irmã Água, tudo é irmão. Sentir então esta fraternidade com a natureza, amar a natureza, defender, proteger a natureza. E na natureza o reino é o ser humano, é a obra-prima do amor de Deus, que cria a sua imagem e semelhança, o ser humano. Então, proteger a vida humana faz parte da defesa, do compromisso, para que não haja estas desigualdades entre nós. Vejam, queridos irmãos, hoje, neste dia, neste domingo, celebra-se o 6º Dia Mundial dos Pobres. Uma instituição esta do Papa Francisco. Pela 6ª vez é celebrado no mundo
o Dia dos Pobres. Por quê? Por que esta acentuação que o Papa Francisco, a Igreja, faz sobre a realidade, a situação social, política dos pobres hoje? Vejam, alguns podem pensar e têm toda a liberdade de pensar como quiserem. Não é um discurso político este sobre os pobres. Não é um discurso sociológico. Não é um discurso alheio à mensagem de Cristo. Falar dos pobres é falar a linguagem de Jesus, que teve para os pobres um amor preferencial e se identifica nos pobres. Fizeste isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Me deste de comer, me deste de beber, me acolheste, me vestiste, me visitaste. Senhor, quando foi que te vimos assim? Toda vez que fizeste isso ao menor dos meus irmãos, aos pobres. Estamos então celebrando com o Papa Francisco esse 6º dia dos pobres. O Papa hoje já deve ter celebrado nesta hora, porque nós estamos atrasados no horário respeito a Roma, já deve ter celebrado a Eucaristia na Basílica de São Pedro com os pobres. E nesta hora, que corresponde mais ou menos à hora do almoço, lá na Itália, o Papa está na praça de São Pedro com 1000 pobres, comendo com eles, oferecendo almoço aos pobres. Que gesto! Me faz lembrar, antes do Natal, em adoração, que faz um movimento em favor dos moradores de rua. Uma vez eu participei. Espero que continue. É isso, como o Papa também, hoje, voltou, depois da pandemia, a realizar esse gesto do almoço com os pobres. E mais do que almoço, olha o cuidado da Igreja através do Papa. Não é só dar comida, mas é dar melhores condições de vida. E na Praça de São Pedro abriram-se de novo os centros de saúde para atendimento dos pobres, onde os pobres podem então fazer suas consultas médicas, onde os pobres podem receber vacina, onde os pobres podem ter espaço adequado para fazer sua higiene pessoal, enfim, onde são tratados como gente. Isso é amar, isto é servir, isto é viver a esperança de um mundo novo. Sim, o mundo vai passar, mas a palavra de Deus não passa. Eu lembro dessa cantiga que aprendi no Maranhão, quando eu cheguei em 74 no Brasil. Já aprendi. A palavra de Deus não vai passar, não vai passar. O mundo passa, tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. Queridos amigos, minhas irmãs e meus irmãos, então, já falei muito, não quero cansar vocês. Hoje é domingo, sei que vocês têm outros compromissos, mas lembrem-se dos pobres. Lembremos-nos de amar e reconhecer Jesus na Eucaristia também, e sobretudo presente no corpo martirizado ou martoriado dos pobres. Cristo
nos pobres. Amemos o Cristo no pobre. Sirvamos o Cristo no pobre. E fiquemos em adoração diante de Cristo, presente no sacramento da misericórdia, para com todos, para conosco, que somos pobres também da graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.